tem alguma conversa com utilizadores de software BIM mais experientes, com certeza que já ouviu termos como classes, subclasses, famílias e categorias. O que representam esses termos e de que modo me podem ajudar a estruturar a minha informação? Utilizando a modelação orientada a objetos, vamos imaginar que temos um modelo BIM composto por uma grande variedade de paredes. Temos paredes interiores, paredes exteriores, paredes divisórias, estruturais, em sistema drywall, entre muitas outras. Cada uma dessas paredes pode ser constituída por várias camadas de materiais e ter um ID único associado que a identifica no projeto. Como referimos anteriormente, sendo um objeto tem ainda duas etiquetas associadas, os atributos e as funções. E é aqui que fazemos a separação dos mais variados tipos de paredes em subclasses, sendo que começamos justamente pela última das etiquetas, ou seja, a função. As paredes interiores não cumprem a mesma função do que as paredes exteriores. Nem as paredes do tipo drywall têm exatamente a mesma função que as paredes estruturais. Daí que todas as paredes de um projeto se agrupam de acordo com a sua função e a este subgrupo vamos denominar de subclasse. Podemos ter subclasses de diversos tipos, sendo que neste momento cabe-nos a nós decidir que tipo de subclasses queremos ter enquanto estas operações não forem normalizadas. Reforço, neste momento, porque é intenção de muitos organismos proceder à criação de normas onde constam estas subclasses e, se assim for, estas deverão ser escrupulosamente cumpridas. Assim, várias paredes podem pertencer à subclasse das paredes estruturais, ou às paredes divisórias interiores, ou até às paredes exteriores, entre muitos outros tipos de paredes ou tipo de subclasses que podemos criar. Todas as paredes, contudo, apesar de pertencerem a subclasses diferentes, pertencem ao mesmo grupo, ao grupo das paredes, independentemente da sua função. Mas podem diferir imenso quanto aos seus atributos, sendo que algumas delas podem ter características cujos valores nada têm a ver com os medidos por outras. Por exemplo, isto acontece com as paredes cortina, cujos atributos incluem, por exemplo, uma subdivisão, da qual vai resultar se o que está associado a um espaço da parede cortina é uma parede, uma porta ou uma janela, e isso vai diferir imenso em termos de características das paredes tradicionais. Estamos neste caso na presença de duas paredes completamente diferentes, as paredes e as paredes cortina. E a estes grupos chamamos de classes. Uma classe é constituída assim por vários conjuntos de subclasses e agrupadas com as restantes classes constitui a superclasse, que, neste exemplo, representa o conjunto de todos os objetos do tipo paredes. Este processo de classificação será muito importante quando da exportação de ficheiros para outros programas, nomeadamente no formato IFC, mas também no formato XML, com os quais trabalham, por exemplo, muitas ferramentas de cálculo térmico. A estrutura de todos os objetos constantes no modelo BIM, quando da sua exportação para o formato IFC, será importante para que este possa ser corretamente interpretada e usada para esse efeito. Todos estes elementos possuem relações entre si, sendo hierarquizados. Imaginemos que temos o projeto de um edifício com 2 pisos e uma cobertura. No topo da estrutura teremos o terreno, no qual pretendemos implantar um ou mais edifícios que constituem a segunda linha da nossa estrutura em árvore. Cada um desses edifícios é subdividido em pisos e em zonas. Esta linha da estrutura é muito importante porque as zonas são caracterizadas por espaços vazios,
enquanto os pisos são caracterizados pelos volumes, ou seja, os cheios. Num projeto térmico é tanto ou mais importante estudar os vazios do que estudar os volumes que os delimitam. Assim, os espaços são importantíssimos nesse estudo e não podem ser negligenciados ou esquecidos. Caso contrário, determinados projetos não poderão ser estudados de forma conveniente. Os espaços são também identificados com um ID, único, com atributos, área, volume, etc., e uma função, um quarto, sala comum, casa de banho, entre muitos outros. As especificidades de uma sala comum ou de uma garagem, para sermos mais extremos, são completamente diferentes, quer em termos de necessidades térmicas, energéticas, resistência ao fogo e tantas outras, pelo que a determinação da sua função é essencial para o projeto. Voltando para os pisos, estes subdividem-se em pelo menos 2, considerando que a cobertura é ela mesma um piso. O número dos restantes dependerá forçosamente do número de pisos do próprio edifício. Em cada um dos pisos teremos 3 possíveis elementos consoante a sua disciplina. Temos os elementos arquitetónicos, os elementos estruturais e, finalmente, os elementos a que chamamos de MEP. No caso de elementos arquitetónicos, temos então todas as paredes, portas, janelas, entre outros, cada qual com o seu ID de identificação, assim como na estrutura temos os pilares, as vigas e as fundações. Nos que diz respeito aos elementos MEP, estes vão se subdividir em condutas, tubagens, dispositivos elétricos e muitos outros. Além desta descrição e subdivisão, existem elementos que dependem uns dos outros. Por exemplo, apesar de ser possível colocar uma porta ou uma janela num espaço vazio, no modelo BIM estes só fazem sentido se colocados numa parede ou numa parede cortina. A função de uma porta ou de uma janela é a criação de uma cisão na parede, de modo que esta possa estabelecer a comunicação física, visual ou de outro tipo entre dois espaços. Temos também de ter em consideração que existem lógicas associadas a cada um dos objetos e que estes apenas podem ser colocados seguindo determinadas regras. Por exemplo, se criarmos uma parede vertical, e é possível incliná-las posteriormente, se assim quisermos, e nela introduzirmos uma janela, esta apenas assumirá a posição vertical. No caso de inclinarmos a parede, a janela irá sofrer o mesmo tipo de consequência da parede a que está associada. Como resumo deste tema, chegamos às seguintes conclusões. Tudo o que modelamos num software BIM são objetos. O mesmo tipo de objetos, com os mesmos atributos, pertencem à mesma classe. Os objetos da mesma classe, com as mesmas funções, pertencem à mesma subclasse. Todos os objetos relacionam-se entre si através da modelação orientada por objetos. Para além da modelação orientada para objetos, falta-nos a explorar as restantes 2 características a que obedece um software BIM. Uma delas é o facto de o software BIM apenas trabalhar com modelação paramétrica. Mas afinal, o que é isso da modelação paramétrica e o que essa vertente do software BIM tem como influência no meu trabalho, na minha produtividade e na qualidade dos meus projetos? É isso que iremos abordar a seguir.